honra de participar aqui com você. É uma alegria imensa, né? E um privilégio. Até há poucas horas atrás, eu e a Thaís estava conversando e eu falei que é uma honra, um privilégio. A gente teve o privilégio de servir junto no norte de Minas Gerais, um estado aqui do Brasil, uma região pequena, uma cidade com pouco mais de 6 mil habitantes, metade na cidade, metade na zona rural. E Deus foi maravilhoso em ter nos levado ali. E eu brinquei com ela há pouco tempo, né? Das ruas de Santa Helena, que é o nome da cidade lá, para as nações. E tudo isso por meio de vamos colocar uma crise, uma dificuldade, uma luta, que foi tido uma consciência da revelação de Jesus, e essa consciência gerou na vida da Cris, que eu ainda não a conheço pessoalmente, só pelo que a Thaís fala, né? Mas gerou uma responsabilidade e uma ação de criar esse grupo. E é uma alegria fazer parte disso que vocês estão construindo, esse legado que vocês estão construindo. Há pouco a gente conversava que a oração ela chega no futuro, né? A Thaís até compartilhou uma frase comigo, né? Acho que a Cris compartilhou com ela, que Deus ouviu Samuel, Deus falou com Samuel, chamou Samuel porque Deus ouviu a Ana orando. Ana consagra Samuel ao Senhor, então Samuel era conhecido do Senhor. Então, quando a gente ora pelos nossos filhos, quando a gente ora pela nossa família, quando a gente ora pela nossa descendência, eles são conhecidos do Senhor também. Então, isso é tremendo que vocês estão construindo, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês, fazer parte. Eu acho que a Thaís já me apresentou, meu nome é Luiz, né? Eu estou no Brasil, e eu ia falar em inglês com vocês, mas ela falou que podia ser em português mesmo, então vou manter no português, acho que todo mundo vai entender. Eu quero ler com vocês um texto que eu gosto de usar muito quando eu vou evangelizar, no particular, que é o texto de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Tá dando para ouvir direitinho? A imagem tá boa? Tá joia? Ótimo. Então, tá joia. Lucas 24, 13 é um texto que eu gosto de usar muito. Vou ler ele para a gente poder discorrer depois sobre aquilo que Deus tem colocado no nosso coração e ministrado bastante no nosso coração nesse Só um tempo. minutinho, pastor. Eu vou pedir para todos os irmãos fecharem o microfone, porque senão vai cortando a fala do pastor. Tá bom? Muitíssimo obrigada, gente. Tá? Diz assim, ó, naquele mesmo dia, dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhe perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou, quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardes de coração, para crer tudo o que os profetas disseram.
porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque é tarde e já declina o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: O Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Amém? Todo mundo acompanhou até aí? O texto ele já é bem explicativo e tem alguns pontos que me chamam muita atenção. Ele inicia dizendo: naquele mesmo dia. Qual dia era esse? O dia da ressurreição. Então havia acontecido a crucificação, Jesus passou ali os 3 dias, e no dia da ressurreição, mesmo as mulheres, né, tendo ido, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago, tendo ido ao sepulcro e visto e não encontrado e recebido de anjos a revelação de que Jesus havia ressuscitado, e elas contaram aos discípulos, e esses dois faziam parte desse grupo. Havia os 11 outros discípulos ali, e eles estavam e eles ouviram, porém, eles estavam com a mente tão presa àquilo que havia acontecido, que eles não deixaram receber aquela palavra de esperança. O que acontece? Um excesso de passado, que é a depressão, e o excesso do futuro, que é a ansiedade, esses dois excessos, eles criam fortalezas na nossa mente. E isso faz com que a gente não receba a revelação da glória de Deus, a vontade de Deus. Quando eu uso esse texto no evangelismo, eu sou bem assim, eu procuro não citar. Estavam 2 discípulos no caminho de Emaús, porque geralmente é um não convertido, quem eu estou evangelizando, então a pessoa não conhece, então eu digo, olha, haviam 2 caras caminhando, e chega um terceiro, e eles estão passando problemas, e eles estão falando dos problemas, e esse terceiro se envolve na conversa. E aí eles vão embora, quando o cara quer ir embora, eles chamam para entrar na casa dele, tomar um café. A gente que morou em Minas, o mineiro toma muito café, eu não sei vocês aí, vocês têm esse privilégio de tomar um cafezinho, mas é bom demais, né? E um tereré também, mas ali eles iam tomar um café, e quando ele abençoa, né, quando ele dá graça pelo pão, então abre-se os olhos deles, e aí eles reconhecem que era Jesus. E aí eu falo com as pessoas assim, ó, e aí esses dois percebem que Jesus estava com eles o tempo todo, porém o coração não ardia. Por quê? Até a Thaís falou: qual o tema da mensagem? Falou: Thaís, eu não sou muito de tema de mensagem assim não, né? Eu gosto de pôr uns temas muito loucos, né? Nas mensagens para chamar bastante atenção, mas eu coloquei o coração em chamas. Por quê? Eles disseram assim: por que não ardia o nosso coração? Por que o nosso coração não estava em chama com ele conosco o tempo todo? Era ele no caminho o tempo todo. Era ele expondo a palavra o tempo todo. Era ele caminhando com a gente o tempo todo. Ele entrou na nossa casa. Por que o nosso coração não queimava? Porque eles estavam com excesso de passado por aquilo que Jesus havia feito. Olha, era varão profeta, poderoso em obras. E eles estavam também passando por um excesso de futuro, que era, nós imaginávamos que ele traria a salvação. E agora, o que vai ser da gente? Então, no momento de dificuldade, esses 2 excessos, de passado e de futuro, cria fortaleza na nossa mente. E nos impede de reconhecer que Jesus é o mesmo na nossa vida. Jesus é o mesmo que nos resgatou do tremedal de lama.
Jesus é o mesmo que nos tirou das trevas e nos fez assentar com os príncipes. Jesus é o mesmo que olhou para nós com um olhar de misericórdia, que estendeu a mão. Jesus é o mesmo que falou assim: olha, vocês vão ter aflições, mas eu estou com vocês. Haverá dias difíceis, haverão dias turbulentos, mas eu estou com vocês. Eu estou com vocês. Os dias são maus, as coisas ruins estão acontecendo, o mundo jaz no maligno, mas eu estou com vocês. Só que a dificuldade, as preocupações da nossa vida, né? E aí a gente vai passando, e é natural. Eu não estou aqui como Superman dizendo que a gente não tem crise, não tem dificuldade, todo mundo tem, né? As nossas crises, as nossas dificuldades, as nossas lutas, aquilo que é real, palpável. De repente você vê um filho entrando para as drogas, ou se envolvendo em baladas, ou agora com algumas ideologias políticas, ou algumas falas filosóficas totalmente distantes do que é a palavra de Deus. Mas é aquele menino que era o Jesus nos teatros da igreja, era a ovelhinha lá da Páscoa que você levava para a igreja, mas agora parece que saiu do seu controle. Enquanto você mandava, ele estava na igreja. Agora você vê ele distante. Às vezes era o marido que era fervoroso e hoje está frio. E aí, às vezes, por conta desses problemas, às vezes a empresa está indo tão bem e, de repente, a gente passa por uma situação de chegar à falência e você não vê saída e esperança. Só que a gente não pode se esquecer que Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e o será para todo sempre. Por causa desses problemas, né, quando Jesus fala assim, o que vos preocupa? E a Bíblia diz aqui no versículo 17, e eles pararam entristecidos. Então, essas fortalezas têm como propósito nos entristecer e nos parar. Mas a revelação que eles receberam de Jesus no partir do pão, eu gosto dessa parte, né, também, quando ele fala no versículo 30, e aconteceu que, enquanto estavam à mesa, mas para Jesus estar à mesa, eles constrangeram Jesus a entrar. Jesus disse: olha, eu vou passar adiante, eu vou seguir viagem. Mas eles constrangeram Jesus a ficar. Então, a gente sempre brinca que Jesus é educado e não é igual o diabo que vai metendo o pé na porta, e a gente precisa convidar, e é isso que a gente precisa fazer mesmo. Trazer Jesus para dentro da nossa casa, trazer Jesus para dentro da nossa família, trazer Jesus para dentro do nosso dia a dia, é a gente sentar na mesa. A mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de transformação, a mesa é um lugar onde você é olho no olho, é você servindo em pequenas coisas. Você fechou o microfone, Luiz. Vê aí. Voltou? Agora sim. Então, é o lugar da gente trazer Jesus para dentro da nossa casa. Sabe? A mesa é um lugar de cura. A mesa é um lugar de transformação. A mesa, ela permite a gente olhar olho no olho. É a gente servir um ao outro em pequenas coisas. Passa a manteiga, me passa aqui o café, passa aqui a salada para mim, e aí você está servindo e você está olhando olho no olho. E é quando a gente está olho no olho que a gente sente o coração da pessoa. O coração da pessoa vem para fora. Mas hoje em dia a gente está numa correria tão grande que a gente não tem mais uma refeição junto. A gente não tem mais um tempo junto. Aquele tempo de sentar à mesa e dizer com toda a família: Jesus, se faça presente. Tenha liberdade na nossa casa. Tenha liberdade na nossa mesa. Sabe? Não virar o celular de cabeça para baixo em cima da mesa, nem colocar ele no ambiente, para não ser tentado a olhar uma mensagem ou alguma notícia ali no celular. É ter o tempo total para a esposa, para o filho, para a filha, para o marido. É aquele tempo que Jesus ele está à mesa. E é muito interessante, né, quando Jesus abençoa e parte o pão. Jesus ele não estava em crise com o que estava acontecendo. E olha que interessante, é algo que me chama muita atenção. E eu espero que faça o mesmo sentido para você, como faz para mim o que Deus tem ministrado no meu coração.
quando a gente tem essas fortalezas que se levantam na nossa vida e tampam um pouco a nossa visão, a gente deixa de ver as pequenas coisas como coisas que Jesus está fazendo na nossa vida. Um simples gesto que Jesus abençoa o pão, eles abrem os olhos deles, né? Eles reconhecem Jesus. Você vê que quando a gente vai quebrando essas fortalezas, a gente consegue, mesmo em meio a uma crise social, existencial, financeira, familiar, quando a gente passa a ter gratidão nas pequenas coisas, aquilo ali abre portas na nossa vida tremendo. Quando Jesus ele abençoou o que? O pão nosso de cada dia. Era o pão vivo que desceu do céu agradecendo pelo pão de cada dia. E num simples gesto de agradecer aquela provisão daquele dia, traz algo maravilhoso naquela família. Então, quando a gente passa a agradecer, talvez hoje você está vivendo uma situação familiar, financeira, de saúde difícil, mas comece a olhar as pequenas coisas que têm acontecido e comece a agradecer pelas pequenas coisas. Ah, meu filho está desse jeito, mas seu filho ainda está dentro da sua casa. Ah, eu estou com um problema financeiro, mas você tem a sua família com você. Comece a agradecer. Comece a agradecer pela cama que você dorme, sabe? Comece a agradecer pela família maravilhosa que você tem. E assim por diante. Porque quando a gente começa a agradecer nas pequenas coisas, isso vai gerando esperança. E é interessante, no versículo 32, que eles dizem, né? Porventura não nos ardia o coração quando ele falava conosco? E no versículo 33 diz: E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Olha que interessante, né? A revelação de Jesus na vida deles trouxe a consciência de quem Jesus era. Essa consciência que eles tiveram gerou uma responsabilidade no coração deles. E essa responsabilidade se tornou uma ação de voltar para Jerusalém e anunciar, porque eles lembraram que haviam pessoas carentes precisando de uma informação, de uma notícia de esperança, o que a gente conhece como as boas novas. No meio da crise, a gente tende a esquecer que tem pessoas ao nosso redor que carecem da revelação de Jesus, que carecem da glória de Deus, da palavra de Deus, que carecem do amor de Deus, que estão passando uma dificuldade. Nós temos a revelação de quem Ele é e por causa das dificuldades, às vezes, nós nos fechamos, nos calamos, mas quando Jesus é revelado a eles, é muito interessante isso, né? Quando Jesus é revelado a eles, eles têm consciência, sabe? E aí essa consciência gera responsabilidade. E essa responsabilidade se torna uma ação. A Thaís compartilhou um pouco por cima, né, Cris, um pouco da história, e o devocional não é sobre a vida da Cris, mas é sobre o que Jesus faz na nossa vida e fez na vida da Cris. Uma dificuldade familiar, né, um problema, mas Jesus se revela a ela, ela toma consciência de quem Jesus era e o que Jesus queria fazer nela e através da vida dela. Essa consciência gerou uma responsabilidade. Eu preciso levar isso para outros lugares. Eu preciso expandir isso. Eu estou sofrendo, eu tenho uma dificuldade, mas eu posso ser um instrumento na vida de outras pessoas. E essa responsabilidade gerou a ação desse grupo e nós estamos sendo fruto de alguém que passou uma crise, que teve a revelação de Jesus, que teve uma consciência de quem ele era e que ele continua no trono, no poder, ele não saiu do controle das coisas. Essa responsabilidade se tornou uma ação desse grupo e isso está nas ações. Né? O que está acontecendo agora? Né? Imagina, olhe para você, olhe para a sua família. O que Deus pode fazer e quer fazer na sua vida e através da sua vida, diante dessa dificuldade que você enfrenta? O que Deus quer e pode fazer na sua vida e através da sua vida? Se a gente romper essa fortaleza, se a gente mesmo com os problemas ainda vivos, palpáveis, mas a gente ter a consciência, né, de que Ele está e continua no poder e que Ele nos resgatou
e Ele nos chamou para boas obras e que Ele quer nos usar, Ele está fazendo a obra em nós para fazer através de nós, e mesmo em meio à dificuldade ainda existencial, porque às vezes não resolve do dia para a noite, ainda fica aquela pedra no sapato, mas você sabe o caminho que você está trilhando. E existem pessoas carentes da graça de Deus e que só serão alcançadas através da nossa vida. Não por nós, mas apesar de nós. Tem pessoas que só vão ser alcançadas por causa da sua vida. Nós fomos para missões em 2009, passamos 3 meses juntos nessa cidade, um bando de doido, eu, minha esposa, meu menino com 1 ano e 2 meses, Thaís, Cris, Fernanda, Josi, Tiago, e pela graça de Deus, cada um foi um instrumento na vida de alguém ali. Cada um teve acesso a um grupo de pessoas e a um tipo de pessoas, porque Deus usa cada um de nós de forma diferente. Deus usa cada um de nós. Ah, mas eu sou tímido, eu não sei falar direito, eu não tenho muito conhecimento. Deus quer te usar do jeito que você é. Deus quer usar você, porque Ele fez uma obra na sua vida. E não se trata de você, se trata dele. Não é por causa de você, é apesar de você, é apesar de mim, é por causa dele. Ah, mas eu não mereço que isso aconteça. Talvez você não mereça mesmo, eu também não. Mas ele merece receber a glória de quando olharem para a gente e falar assim: o que aconteceu com você? Então, isso que está acontecendo na minha vida é porque Jesus está operando na minha vida. Então, eu e você, talvez a gente não mereça mesmo, mas ele merece que algumas coisas aconteçam na nossa vida e que haja um reconhecimento, seja da nossa família, daqueles que estão ao nosso redor. Então, eles voltam, né, esse senso, essa consciência de quem Jesus era, trouxe essa responsabilidade neles. E olha que interessante, no versículo 29, eles constrangem Jesus a ficar com eles, porque já era tarde, o dia já declinava. Jesus entra, senta na mesa, abençoa o pão, eles recebem a revelação. E aí no versículo 33 diz: e na mesma hora eles se levantam e voltam para Jerusalém. Peraí. Então, para Jesus continuar a viagem para frente, estava tarde. Mas para eles saírem dali naquela mesma hora e voltar aos 60 estádios, cerca de 12 quilômetros, para Jerusalém, não estava. Você entende que quando a gente tem a revelação de quem Jesus é, essa consciência, começa a gerar em nós, e por isso que o tema é o coração em chamas, o nosso coração volta a queimar e a gente volta a ter um senso de urgência. Não é que Jesus tem pressa porque ele está atrasado. Não é que Deus tem pressa na obra porque ele se atrasou. Não é isso. É o nosso coração que tem esse senso de urgência de demonstrar e de derramar o amor de Jesus dentro da nossa família. É aí que a gente começa a ser mais intencional, a sentar na mesa, a olhar olho no olho, porque a gente tem esse senso de urgência de demonstrar o amor de Jesus dentro da nossa casa. A gente trata melhor um vizinho, a gente vai no supermercado e a gente fala do amor de Jesus porque a gente tem um senso de urgência queimando no nosso coração. A gente tem um senso de urgência porque a gente se lembrou, né, em meio a tantas dificuldades, essas fortalezas estão caindo e a gente se lembra de quem Jesus é na nossa vida, o que ele fez, da onde ele nos tirou, né? Então essa consciência gera em nós esse senso de urgência. É interessante que para Jesus continuar a viagem estava tarde, mas eles entraram em casa, eles prepararam a mesa, eles colocaram a mesa. Então não foi uma coisa de 2 minutos, coisa rápida, né? Mulheres aí sabem quando recebe uma visita, meu Deus do céu, se eu for receber uma visita em casa, minha esposa ficou uma semana, meu Deus do céu, arruma isso, arruma aqui, ah, Jesus, vai receber gente, ai meu Deus do céu. Eu falei, não, a pessoa vai sentar e vai comer o que tiver. O que tem? Tem bife? Vai comer um bife. Tem pão? Vai comer um pão. Tem amendoim? Vai comer um amendoim, vai comer o que a gente come, né? Mas as mulheres se preocupam e é aquela preparação e aquela coisa. Eu não acredito que tenha sido diferente aqui. Eles prepararam, gastou-se tempo. Mas quando Jesus é revelado a eles, esse senso de urgência, versículo 33, e na mesma hora eles voltam, porque eles se lembram que haviam pessoas aflitas, pessoas que estavam com excesso de passado. Poxa vida, tudo que o cara fez, você lembra daquele milagre, você lembra daquilo lá? A gente tem às vezes um excesso de saudosismo, né?
do passado. Ai, na minha época, na minha juventude, ai, quando eu me converti, ai, eu vivi hoje, ai, ai, ai. E aí a gente fica nesse excesso de passado. E isso tem causado depressão em muita gente. Mas você vê que eles tinham também o que será? Nós esperávamos que fosse ele, que fosse nos salvar. Versículo 21, que fosse redimir Israel. Depois de tudo, já é o terceiro dia e tá, que essas coisas aconteceram. E agora? O que será de nós? E a gente começa a ter esse excesso de ansiedade. Isso vai criando fortaleza, né? Então, eles têm esse senso de urgência, eles se lembram que haviam pessoas que estavam sofrendo do mesmo mal que eles, pessoas que precisavam de uma palavra de esperança, de um renovo, de uma renovação do Senhor. E imediatamente, versículo 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Volte para Jerusalém. Volte com seu coração em chamas. Qual é a sua Jerusalém? Eu não sei. Eu não sei se é a sua família, eu não sei se é o seu casamento, eu não sei se é a vida do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, eu não sei se são os seus pais, os seus amigos, se é no seu trabalho, se é naquele projeto, né, da sua empresa que você parou, mas que vai alcançar muita gente através disso. Qual é a sua Jerusalém? Volte para Jerusalém com o coração em chama. Volte para dentro da sua casa com o coração em chama. Volte todos os dias para a sua casa com esse coração queimando. Ceando com Jesus, estando com Jesus na mesa, junto com a sua família. Volte para dentro do seu quarto sozinho em oração, com o coração em chama. Tem um cara aí, eu não lembro muito o nome não, mas ele diz assim, na oração, é melhor um coração sem palavras do que palavras sem coração. Então volte para o seu tempo de a sós com Deus, mesmo que você não fale nada. O Espírito Santo vai interceder por você, com gemidos inexprimíveis, porque ele sabe como orar. Às vezes a gente não tem nem palavras para orar. A gente não sabe nem o que falar. Diante da situação, a gente não sabe nem como se comportar, se expressar para Jesus. Mas o Espírito Santo sabe. Então, volte para o quarto de oração. Vamos voltar. Eu falo para mim, né? Estou falando para vocês, mas não estou vendo ninguém, então é para mim. Só estou me vendo aqui na câmera. Então, estou pregando para mim mesmo. Aí o povo está aí, né? Mas eu quero voltar a ler a Bíblia com o coração em chama, sabe? Saltar aos olhos e parar, às vezes, num versículo, sabe? E estando à mesa, assentado à mesa, partiu o pão, né? E isso voltar a queimar nosso coração, da gente estar à mesa com ele, né? A mesa é tremendo, né? A mesa fala de intimidade, mesa fala de cura, mesa fala de milagre. A gente viveu 3 meses juntos lá em Minas, nesse trabalho missionário, e tinha algo que a gente não abria mão, que era ter um tempo de mesa todos os dias. Se na correria não desse para almoçar, jantar, mas o café da tarde, às vezes, estava todo mundo do grupo reunido na mesa. É onde saía briga, era onde saía confusão, dedo na cara, mas era onde saía perdão, era onde saía abraço, era onde saía cura, milagre, transformação, provisão de Deus. Então a mesa, sabe, é um lugar desse. Então que o nosso coração volte, né, em chamas. Vamos voltar a queimar por Jesus. Volte para a sua Jerusalém. Amém? Eu agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui com vocês. O que eu senti no meu coração e é o que Deus vem ministrando no meu coração é isso. Então, não é uma palavra estudada, talvez não tenha tanta referência bíblica como talvez vocês estejam acostumados, não sei, mas é isso que eu tenho vivido, é isso que eu queria compartilhar com vocês, nosso coração voltar a queimar. Vamos voltar para Jerusalém, com o nosso coração em chamas. O senso de urgência não é porque ele está atrasado, mas é porque algo está movendo em nosso coração. Assim como a Cris foi um instrumento de Deus para iniciar tudo isso, né? Entendendo quem Jesus era e continuava sendo, essa responsabilidade gerou essa ação. Deus quer fazer em nós e através de nós. Isso está acontecendo, porque Deus também quer tocar você e usar você onde você está, para começar coisas grandes, para começar algo maravilhoso. E para encerrar,
nós fazíamos sempre um trabalho de rua, de teatro, de dança, um trabalho evangelístico nesse sentido, e com crianças, e com caixinha surpresa. E num trabalho desse, numa cidade vizinha onde a gente estava, era uma casa de passagem, tipo um orfanato. Então, famílias que têm problema com droga, com álcool, as crianças são levadas para lá, os pais são tratados, e quando há a pessoa é liberta e melhora, então os filhos voltam, senão eles são entregues à adoção. Num trabalho desse, o psicólogo da casa era um pastor auxiliar numa igreja, e ele chamou o líder de jovens para ir ver uma galera que estava ali fazendo um trabalho evangelístico. E aí foi assim, amor à primeira vista. Esse cara chegou, se apaixonou pela gente, já chamou a gente para ir na casa dele, porque eles tinham um trabalho, uma célula, um grupo caseiro, e a gente foi com a equipe para lá e apresentamos lá também e fizemos e pegamos essa amizade. E eles começaram a fazer isso desde então, né? Nós voltamos lá várias vezes para ensinar teatro, dança, aquilo que a gente fazia, né? E eles começaram a fazer isso, e eles têm um trabalho hoje, toda segunda-feira, eles se reúnem cerca de 70, 80, 100 jovens num trabalho. E eu estive lá em janeiro, e a moça que cuida do teatro falou assim: olha, a gente quer agradecer, porque há muitos anos atrás, Deus começou algo na nossa vida aqui, na nossa cidade, na nossa igreja, através daquele encontro que vocês tiveram lá. Para nós, um encontro muito comum, muito casual, muito sem muito nada a ver assim, mas Deus tinha um propósito. E eles têm rodado a região, né? Tanto as cidades vizinhas, como já foram para Belo Horizonte, já foram para outros lugares, levando aquilo que Deus colocou no coração deles. E onde eles passam, eles falam assim: olha, a gente se lembra de onde tudo começou, lá atrás, né? Então, assim, não por nós, mais uma vez eu falo, mas porque Deus quer despertar, né, a nossa vida para alcançar outras pessoas. Então, que nesses dias você tenha o seu coração queimando novamente e volte a viver tudo aquilo que você já viveu com Deus, e Deus quer te usar de uma forma tremenda. Amém? Thaís, é com você, minha amiga.